Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus 19, versículo de número 16. Mateus, capítulo 19, versículo de número 16. Mateus, capítulo 19, a partir do verso de número 16. Quem achou, diga amém. Então, rápidos, vamos lá então. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, nem dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem assentar-se no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos primeiros. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos cercado de bênçãos sem medidas, e nós não vivemos, ó Deus, não existimos e não somos, se não fosse a tua glória, o teu poder e a tua unção. Tu verdadeiramente tem nos guardado, nos dirigido, o Senhor tem feito em nossas vidas grandes mudanças, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos remiu, porque o Senhor nos curou, e hoje nós somos livres pelo teu poder. Então, meu Deus, nós oramos para que o Senhor, ó Santo Espírito de Deus, venha fluir em nosso meio, trazer a palavra, a direção, a visão, o entendimento e o discernimento a qual o homem natural não pode ter, mas o homem espiritual, que a tudo discerne, possa compreender a sua voz e a tua palavra nesta hora, a fim de que, meu Deus, sejamos homens e mulheres cheios do teu poder e que te agradem em tudo, e assim venhamos, meu Deus querido, andar em teus caminhos, fazendo a tua vontade. Seja conosco, ó Pai. Nós quebramos todo o mal, pomos por terra todo o atrapalho do inimigo e pedimos, Espírito Santo, conduz esta palavra, pois tu és o intérprete, tu és o mestre, que a tua luz venha sobre nós nesta hora e nos dá, Pai Santo, em nome de Jesus, o discernimento e a compreensão espiritual. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por mais bonzinhos que sejamos, ou por pessoas que sejam mais boas que nós conheçamos, nós, sempre que alguém muito altruísta ou muito benevolente faça um ato de bondade,
em a maioria das vezes, talvez não possa até ter se expressado, mas lá no fundinho, quando alguém faz um ato para alguém, ele fica aguardando uma retribuição a menos possível, a menor possível, ainda que seja um muito obrigado, né? Às vezes você escuta uma pessoa boa e coisa e tal, e ela fez e tarará, e daqui a pouco passa um tempo, ela diz assim, louco meu, não queria nada mesmo não, mas o que custava dizer um muito obrigado? Sim ou não? É verdade, não é isso? Eu queria só que ele reconhecesse ou que ele agradecesse, e a verdade é que isso é inerente ao ser humano. Tudo que nós fazemos, na maioria das vezes, o homem natural, ele espera algo. Isso é em um casamento, isso é no trabalho, se ele trabalha melhor, se ele se desempenha no seu trabalho, ele espera algo melhor do seu patrão, se ele é um bom marido, se ele lava a louça para a esposa, e assim por diante, se a esposa deixa o maridão lá no sofá o dia inteiro, então ele está vou fazer aqui para, ou melhora, ou capricha lá no tempero da salada, porque às vezes vocês põem mais sal, mais pimenta para rebater, né? Dizer, que comida salgada! Aí diz, errei o ponto, mas ela está dizendo, eu queria colocar pimenta, malagueta, porque, né? Mas enfim, tudo que se faz melhor, as pessoas aguardam algo. E interessante que na vida espiritual, na vida dos discípulos, nós vemos essa questão se manifestar. Porque Jesus encontra com um jovem que tinha muitas herdades e muito dinheiro e possuía todas as coisas, e ele vai ter com Jesus, é uma passagem extremamente usada e que nós já falamos dela e coisa e tal, o contexto, enfim, não é este. Mas nós vemos alguém buscando não coisas materiais, mas alguém que estava buscando, em princípio, salvação. A preocupação deste jovem não era adquirir mais bens ainda. Esse jovem não estava preocupado em ganhar mais dinheiro, ou ganhar mais bois, ou ganhar mais fazenda, ou ter uma excelente colheita. A preocupação dele era simplesmente encontrar com Jesus e perguntou o que eu faço, na verdade, para ser salvo, para entrar no reino dos céus. Ele tinha o desejo, como eu faço para adquirir a vida eterna? Capítulo 16 diz isso. Ora, aproximou-se dele um homem, ele perguntou, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A preocupação desse judeuzinho rico não era inicialmente a questão financeira, ele queria garantir a sua vida pós-morte, o que muitas pessoas hoje, muitas vezes estão esquecendo, porque irmãos, o tempo passa e a morte vem. Diga para o seu irmão, você não é eterno. Engraçado que alguns não se preocupam com a questão de amanhã. Tem pessoas achando que vão viver como no tempo de Matusalém, 900 anos, e aí vão deixando e protelando, e ele está preocupado, o que eu vou fazer para ser salvo? Então ele fala, olha, segue as coisas de Deus, não, mas eu sigo, eu faço isso, faço aquilo, o que me falta? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E o jovem saiu entristecido. Todavia, ao redor dele haviam os discípulos, ouvindo tudo que se pregava e tudo que se falava. E aí se manifesta uma perguntinha, depois que o menino sai, alguém faz uma pergunta para Jesus, e pergunta no verso de número 25, e seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram, quem poderá então salvar-se? Veja bem, alguém que tinha muita grana, muito dinheiro, e alguém que era instruído na religião do judaísmo, alguém que era bom e teria que vender tudo para ser salvo, e era rico, Jesus falou, então não vai poder ser salvo, porque o rico é mais fácil um camelo passar no fiozinho de uma agulha do que o rico ser salvo, porque ele é muito agarrado aos bens. E eu disse, quem vai ser salvo? Quem poderá ser salvo? Então Jesus diz que ele então deveria dar todas as coisas, e tarará, e coisa e tal, e falou que seria possível. Mas o verso de número 27 mostra algumas coisas, uma posição do apóstolo Pedro, que obviamente representado pelo grupo, ele faz uma pergunta, e nós? Olha aí o interesse, mas e nós? Nós te seguimos, e nós deixamos tudo, o que então haverá para nós? O que será? Pedro estava, na verdade, fazendo um questionário, para você que, de repente, trabalha em uma grande empresa, tem um momento do líder, que o líder toma
à frente, não como uma revolta, mas ele é aquela pessoa que escuta o que está acontecendo na empresa, e aí ele vem e traz a conversa, não, porque olha, ou é o salário, ou é a melhoria, ou nós queremos um refeitório, ou nós queremos um benefício, ou um vale-transporte. Um toma lá e vem dizer, e um veio, e foi Pedro, diz, Jesus, o negócio é o seguinte, nós deixamos tudo, o Senhor pediu para esse aí abrir mão da riqueza dele e te seguir. E aí esse camarada não quis, mas o que nós fizemos? Nós abrimos mão da família, da peixaria, do pescado, de tudo que nós fizemos, nós abrimos mão. O que é que nós vamos ganhar? O que é que nós vamos receber? Porque, irmãos, é bom ou é ruim ganhar presente? É coisa boa demais. E aqueles presentes que você nem espera, é melhor ainda. Quando ele chega, né, com o endereço certo para você, aquela caixa prata ou dourado, aquele laço para a mulher, não sei porquê, mas é coisa de mulher gostar de flor, né? Eu já preferi um bombom, um chocolate, uma coisa assim, né? Mas tudo bem, é bom ganhar presente. E Pedro também está querendo ganhar o dele, porque ele abriu mão de tudo e queria saber. E a pergunta, em um só momento, era para gerar talvez de Jesus, uma certa resposta áspida. Espera um pouco, você está me seguindo pelo que eu posso te dar? Você está me seguindo por interesse? Você está me seguindo porque você está esperando algo de mim? Mas Jesus não dá essa resposta. E Jesus permite que ele venha ter um esclarecimento das questões das quais aqueles que deixam tudo por amor a ele, o que recebem. Então nós vamos ver alguns pontos, embora seria impossível mostrar todos os presentes que Deus pode te dar quando você começa a segui-lo integralmente. Ninguém jamais poderá saber, a não ser quando nós estivermos lá com Ele, todas as dádivas e todos os presentes e todas as maravilhas que Deus pode dar para você e já nos dá a partir do momento que o aceitamos, amém? Porque Ele diz aqui no versículo de número 28, que aqueles que o seguem vão fazer parte da regeneração, os próprios discípulos fariam parte sentariam no trono para julgar, mas Ele diz que todo aquele, no verso 29, que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher ou filhos, terras e todas as coisas por amor ao seu nome, receberiam quantas vezes mais? 100 vezes mais. Não é que você vai abandonar a sua casa, não é isso. É que você deve priorizar as coisas de Deus. Então ele começa a responder que eles receberiam ainda nesta vida, e receberiam aqui, tudo aquilo que eu abro mão por amor a Deus. Tudo aquilo que na minha vida começa a ser prioridade, eu começo a andar para segui-lo, para amá-lo, para agradá-lo, então eu começo a perder algumas coisas na minha vida, porque eu perco conforto, eu acabo perdendo amigos, eu acabo perdendo alguns desejos pessoais para agradá-lo. E ele diz, você não perde nada não, porque eu te dou 30, 60 e 100 vezes mais, isso nessa vida, eu vou entregar a você. É presente de Deus, são dádivas de Deus. E ainda ele vem e coloca algo muito mais fantástico, e ele diz que herdará a vida eterna. Pergunta ao seu irmão, sabe o que é isso? Irmãos, a vida eterna é algo indescritível, magnífico, algo que nós deveríamos desejar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, porque é viver com Deus, Criador dos céus e da terra, viver com Jesus Cristo, estar em um trono de glória durante todo o tempo que nós vivermos na eternidade dele, porque nós não somos eternos, nós seremos inseridos. Vida eterna é viver com Deus para todo sempre, isso vai ser maravilhoso, amém? Eu não quero entrar em discussões doutrinárias, porque uns acreditam que não tem inferno, outros acreditam que o cara vai virar pó, outro acredita que há inferno, outro acredita que pode purificar depois de morte. Não me interessa nada disso, o que me interessa, é óbvio que nós temos a nossa visão e doutrina. O que me interessa é que eu e você, nós devemos lutar tão dignamente e lutar tão valentemente, agradar a Deus, para deixar as coisas que nos atrapalhem chegar no caminho, para que nós possamos entrar na vida eterna, amém? E adquirir essa grande dádiva a qual Ele nos deu, porque Ele não pode declarar todas as coisas. Olha bem o que Paulo fala em 1 Coríntios 2, no versículo de número 9. 1 Coríntios 2, no verso de número 9. É simplesmente impossível
E algumas coisas, Jesus fala, olha, eu não pude declarar tudo para vocês, porque vocês não estavam prontos e não suportariam tantas coisas que Deus tem para dar em Cristo Jesus, para aqueles que o amam e para aqueles que o servem. 1 Coríntios 2, no versículo de número 9. Para que isso venha a fortalecer a sua vida e fazer com que você entenda que Jesus tem grandes coisas para nós. 1 Coríntios 2, verso 9. Olhe, guarde e grave isso. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Parou para pensar? Analise bem essa visão e essa pintura. Aquilo que o olho não viu, e eu já falei aqui, quando eu venho para esse versículo, as coisas lindas e maravilhosas e magníficas de Deus, que Ele nos permite ver, são as galáxias, são as estrelas, são as coisas do cosmos, as que nós enxergamos, e as que o Hubble, que é o que tem capturado uma imagem mais longínqua, e eles veem em preto e branco, eu não sabia. As fotos vêm em preto e branco, existe um profissional que coloca as cores, são magníficas. E também as coisas, as questões da natureza, principalmente o mar, ou os corais, ou para quem já teve a grata oportunidade de mergulhar com o cilindro e ver aquela vida marinha, com peixes com cores absurdamente fantásticas, e você olha aquilo e diz, que extraordinário! E aí você vem para esse versículo e diz assim, olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para que os que o amam. São coisas que são magníficas, que vale qualquer perda, que vale qualquer dano, que vale qualquer luta, que vale qualquer coisa para que eu esteja entrando nesta vida eterna, porque é um presente, é uma dádiva, é uma entrega. Então são coisas que Ele não tem para descrever, são coisas magníficas. Porém, nós vamos ver algumas coisas que nós podemos ainda, pela declaração bíblica, ver que é um presente de Deus. Pedro estava preocupado em o que ele ia receber, e Jesus falou para ele, olha, além de tudo, você vai sentar comigo no trono para julgar Israel. Nós estamos estudando, no estudo bíblico, o povo hebreu, o princípio das coisas. E nós vemos o poder de Deus sobre o povo hebreu e a autoridade que o povo hebreu recebeu de Deus, e são os judeus, são os discípulos de Jesus que irão julgar esse povo. Então Deus estava dando autoridade. Mas além de todas essas coisas, uma das maiores dádivas que nós recebemos de Deus se chama perdão de pecados, amém? Perdão dos pecados. Eu me lembro quando o Thales veio aqui, ele disse que ele compôs uma música, e ele queria voltar aos braços do Pai, e ele quando saiu das drogas, e saiu do mundo, e saiu das coisas malditas, e da prostituição, então o coração dele começou havia tanta amargura, e tanta acusação, porque o pecado ele é maligno, que ele entrava no banheiro e ele tomava banho, ele tentava lavar, ele falava, olha, eu tentava lavar os meus braços, se você veio, você vai lembrar, e eu tentava esfregar para que o pecado saísse da minha vida, mas não havia meios do pecado sair, porque o pecado ele só sai através da purificação do sangue de Jesus Cristo. Isto é uma dádiva, amém? Conheço homens, mulheres, pessoas que dizem, pastor, eu não queria fazer, e quando eu vi, eu fiz, são escravos do pecado. Então, não só o perdão, mas a purificação dos pecados, é uma dádiva, é um presente, é algo que Jesus nos dá, é algo que vem sobre nós como uma coisa muito grande e fantástica, porque ao contrário do que alguns veem, nós vemos o pecado tingido ou pintado de uma maneira assim, o pecado é algo que precisa se lutar, é um ato. Irmãos, o pecado é muito mais que um ato. O pecado é olhado por Deus como um tirano, como um inimigo, como alguém que manipula o homem, que prende o homem, que domina o homem. E eu posso dizer a vocês e mostrar uma conjectura rápida. Irmãos, o pecado ele domina o homem sem Deus. O que é o pecado? Tudo que desagrada a Deus. Então, o pecado mais usual e mais normal nos dias que nós vivemos, que é tão fácil de se fazer e tão fácil de se esconder, se chama mentira. As pessoas que são presas pelo pecado da mentira, elas mentem e não conseguem viver sem a mentira, é um domínio. As pessoas que vivem no pecado da prostituição, elas vivem no pecado e não conseguem abrir mão. As pessoas que vivem nos vícios,
É um pecado que os prende, embora você pode dizer, pastor, mas o vício tem a dependência química, ok, mas podemos achar qualquer um dos pecados, e eles dominam as pessoas, e Jesus nos trouxe a liberdade, a maneira de sermos livres deste pecado. Abra Romanos 5, no versículo de número 12, Romanos 5, no verso de número 12, Romanos 5, verso 12. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Quem é esse homem? Abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém? Então veja que o pecado entrou por um homem e se espalhou, e da mesma maneira, Jesus não veio trazer a condenação, mas veio trazer a liberdade. Ele veio trazer para nós o perdão e a purificação. Veja aí Romanos 6, no versículo de número 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vos considerais vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em sua concupiscência, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado, que diz aí, não terá o que, irmãos? Domínio sobre vós. Então seja, Jesus morreu, viveu e nos livrou, nos purificou, e o pecado não nos domina. Irmãos, isso é uma grande dádiva. Não é lícito, nem certo, nem correto. É uma tolice dizer, mas eu não consigo. Quantas pessoas que nós vemos o trabalhar de Deus e o agir de Deus, pessoas com problemas sérios, pessoas que vêm aqui sem direção, com vícios tremendos, e aí sim eu posso entrar a libertação do nosso Deus, pessoas que eram usuárias de drogas pesadíssimas durante anos, e eram presas pelo pecado, e quando Jesus entra em suas vidas, elas são livres e não há mais domínio. Não é algo que vem da religião, não é algo que vem do homem, não é o positivismo, não é a força de vontade, mas é a dádiva de Deus que nos liberta do pecado. Deus, através de Jesus Cristo, nos livrou. Abra a sua Bíblia em Isaías 1, no versículo de número 18. Deus tem prazer em nos libertar, Deus tem prazer em nos perdoar. Isaías, capítulo 1, no versículo de número 18. O pecado é mau e tenta dominar. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 18, então versículo de número 20. Amém? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Diga, isto é perdão divino. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã.
Se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Veja que Deus está propagando e declarando libertação, purificação e salvação. Amém? Salvação. Vamos ver o que é uma promessa, o que João nos diz sobre isso na primeira carta de João, capítulo 1, no verso de número 9. Vai mostrar a fidelidade de Deus em perdoar. 1 João 1, no versículo de número 9. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos os pecados e nos de toda injustiça. Aleluia. Sabe o que era tremendo em Jesus, irmãos? Sabe o que era poderoso em Jesus? Sabe o que fazia sua doutrina deixar os religiosos da época loucos? Era perdoar pecados. Deixava os judeus malucos, deixava os judeus sem noção, fazia com que os judeus não entendessem aquela nova doutrina. Porque na visão do judaísmo, ou do início, a qual Deus colocou o perdão, era somente por sacrifícios de animais. Todo pecado gera morte, e como lei, todo pecado por homem cometido por nação, ou por homem ou por mulher, era necessária a matança de animais. Pecado por morte. De ano em ano o sacerdote fazia matança, e você vê uma matança que o rei Ezequias deu para... que um rei deu para fazer diante dos sacerdotes, foram não sei quantas mil ovelhas, não sei quantos mil bois, e o sangue se derramava, e o sacerdote fazia o sacrifício, passava sangue nas suas orelhas, na barra das suas vestes, para ter um perdão, um pseudo perdão. Então Jesus vem e fala assim, olha, tem um paralítico lá, e ele está orando com o paralítico, e ele fala assim, filho, seus pecados estão perdoados. Aí passa os judeus, é louco esse homem, rapaz, perdoado, perdão assim, na boca, falando. Para nós termos perdão, nós temos que matar um novilho, matar um carneiro, um cordeiro. Como é que esse doido vem dizer, perdoados estão os teus pecados? Então a Bíblia diz, Jesus conhecendo os seus pensamentos, diz, venha cá meu filho, que é mais fácil dizer esse paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Quer dizer, ele falou assim, porque é lógico, dizer perdoado então teu pecado é coisa mais fácil, qualquer um pode dizer, perdoado está teu pecado, perdoado, falar é fácil. Então Jesus falou assim, um paralítico está aí sem andar, é fácil dizer para ele, levanta-te e anda. Então ele fala, para que saiba que sobre mim, o Deus me deu o poder para perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e andou. Porque para os judeus era incrível aquilo que acontecia, mas muito mais incrível era alguém que vinha trazer regeneração, santificação e perdão de pecados, sem ter matança. Sabe por quê? Porque Jesus assumiria o lugar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue seria derramado do justo pelos injustos. Então isso deixava eles malucos. Então é uma das maiores dádivas que Deus tem nos dado. Todavia, em Hebreus nos pede, 4 no versículo de número 14, que nós devemos chegar a Deus com toda a confiança. E ter confiança também, obviamente, está refletido em nossas ações com Deus. Porque se eu não ando bem com Deus, então eu não vou ter firmeza em chegar e estar firme, chegar e dizer, olha, eu quero e faço e desejo isso, né? Hebreus 4, no versículo de número 14. Só para esclarecer a leitura, os sacrifícios eram feitos pelo sacerdote do templo, e lá no templo então se tomavam as ofertas e se matavam os animais e assim por diante, não é? E aí aqui diz o seguinte, visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é? Jesus, o Filho de Deus que entrou nos céus ou penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão,
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Veja então, irmãos, que nós temos coisas grandes. Deus nos deu perdão, Deus nos libertou, Deus é o nosso provedor, Deus nos reconciliou. Isaías 59, no versículo de número 2, mostra algo fantástico, porque nós éramos separados de Deus. Isaías 59, no versículo de número 2, nos mostra um quadro muito perturbador, um quadro muito preocupante. Isaías 59, verso de número 2. Amém? Mas as vossas iniquidades fazem o que, irmãos? Divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Jesus quebrou a separação e nos reconciliou com Deus. Nós estamos ligados a Deus, Deus nos ouve, Jesus nos lavou com o seu sangue e hoje nós temos vitória plena, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus e nós vamos agradecer a esse Deus por esta dádiva, porque Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre, e Deus estará nos guardando, nos dirigindo, nos abençoando. E essas são dádivas fantásticas: ser perdoado de pecado, ser reconciliado com Deus, ter o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, são coisas extremamente necessárias, a qual Jesus Cristo nos entregou, amém? Mas e nós, o que nós receberemos, pois deixamos tudo? Deus te dará grandes coisas em sua vida, além da vida eterna. Fecha os teus olhos. Se de repente você diz, mas eu não vivo essa salvação, eu não vivo essa liberdade, o pecado tem me dominado. Quando eu percebo, estou pecando e até tento lutar, mas eu me enfraqueço e caio, e caio, e caio. Irmãos, o pecado não terá domínio sobre vós, amém? Não terá, porque você não é da semente do pecado, você é da semente do Espírito de Deus, e o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e a maior dádiva é que você vai receber a vida eterna em Deus, em nome de Jesus. Se você veio aqui essa noite, e a vida eterna é algo que para você parece distante, se você veio aqui essa noite, e em seu coração você diz, mas há algo que controla e domina a minha vida, Jesus Cristo veio para quebrar todo o cativeiro, Ele veio para libertar os cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, livrar você e me livrar de todo império das trevas, desse tirano que tenta nos fazer andar por caminhos errados, e fazer você andar em um caminho de paz, de entrega, de confiança, a qual Deus tem te chamado. Coloca a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Eu poderia até dizer para você erguer a sua mão, e isso e aquilo, mas não, Deus conhece, e é você quem vai dizer, Jesus, Tu és o libertador, e eu quero verdadeiramente ser livre. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma liberdade real e verdadeira. O pecado não terá domínio sobre a sua vida, porque Jesus venceu, porque Jesus domina, e porque Ele quer entrar em nossas vidas e dirigir os nossos caminhos. Deus quer fazer com que a sua vida, as nossas vidas, sejam uma vida verdadeiramente repleta de bênçãos, a qual Ele domina. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos Te agradecer nesta noite, Te louvar, ó Pai, porque Tu derramou o Seu sangue, e com Teu sangue comprou-nos, ó Deus, do império das trevas. Não temos mais, ó Pai, que viver dominados pelo pecado. Não precisamos mais ficar, meu Deus, encolhidos, escondidos, ó meu Deus, como crianças sem pai, sem mãe, perdidas, porque o Senhor nos resgatou do império da morte, das trevas, e agora nós temos vida. O pecado não tem domínio sobre nós, porque agora quem domina é o Teu Espírito. Meu Deus querido, as obras das malignas e das trevas não podem nos conduzir, porque
porque quem conduz agora é a sua palavra, quem nos dirige, ó Deus querido, é a sua voz, e nós vivemos pelo Senhor, andamos pelo Senhor, existimos pelo Senhor, e nesta hora oramos, ó Pai, que se porventura, Pai, existe alguém em nosso meio, que ouvindo a sua voz e a sua palavra, meu Deus, atentou e pensou, mas para mim não há jeito, porque eu estou envolvido nisso, e nisso, e nisso, meu Deus, que o teu Espírito venha falar e mostrar que nenhuma cadeia tem mais poder que o Senhor, nenhum pecado tem mais poder que o Senhor. Todavia tu rompe, ó Pai, as portas de bronze e os cadeados de ferro tu esmiuça, porque o Senhor tem todo o poder. Que são somente nós cheguemos a Ti com confiança, e chegamos ao Teu trono com confiança, e o Senhor vem operar a libertação, Tu vem operar a transformação, porque assim viveremos a verdadeira bênção do Senhor, libertos, Pai, de todo o império do mal, libertos de toda a cadeia, e assim, Pai, andaremos em verdade para Te adorar, e seremos inseridos na vida eterna, seremos, meu Deus, pela graça, porque isto não se pode comprar, é dom de Deus, é dádiva, é presente. Então opera em nós, Pai, esta dádiva, para que sejamos filhos verdadeiros, legítimos, ó Pai, lavados pelo Teu sangue, comprados, ó Deus, por um bom preço, ó meu Pai, pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Aqui nós estamos, ó Pai, para que Tu venha nos dirigir, nos guardar, nos influenciar, meu Deus querido, fazer andar conforme Tu queres. Nós assim nos colocamos nas Tuas mãos, em o nome de Jesus pedimos, guia-nos, ó Pai, que a Tua liderança e a Tua tutela seja sobre nós, ó Pai, de maneira extraordinária, que o pecado não nos domine, mas que o Teu Espírito nos guie com a Tua palavra, em o nome de Jesus. E todos digam amém, e aplauda o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado